Bem, com relação ao advogado, a troca de advogado, né, é interessante que não é mais quem estava cuidando do caso, era o Frederico Wasser, que é o advogado da família, né, pessoa de confiança, provavelmente viram que não era o suficiente, né, e chamaram uma outra pessoa. É interessante, eu não gosto de criticar um advogado por pegar um caso com uma pessoa esquisita A ou B, até porque todo mundo tem direito à defesa e todo mundo tem direito a constituir um advogado, e os advogados eles têm que, portanto, fazer a melhor defesa para os seus clientes. Agora, esse advogado, no mínimo, é alguém que coleciona clientes bizarros, né? O Brenan não tem um outro nome para isso. Na verdade, que coleciona criminosos confessos, né? A gente tem o caso do Brenan, que ele é um criminoso em série, né? Ele atacou mulheres, bateu no filho, causou escarcéu, fugiu, né? É uma pessoa complicada, nem a família o suporta em Pernambuco, né? Antecipou a herança para se livrar dele, né? E nem a família o suporta. E ele tem um advogado que o defende, né? Por conta disso, apesar daquele vasta quantidade de material incriminando ele. E aí, agora, nós temos também ele com um outro cliente com uma vasta quantidade de material incriminando também um criminoso, né? Jair Bolsonaro, criminoso, inclusive, em série também. No caso do Brenan, os crimes eram contra indivíduos, né? O do Bolsonaro é contra a população, temos crimes de genocídio contra a população indígena, temos crimes contra a humanidade na Covid-19, temos crimes contra o patrimônio público, né? Brenan e Bolsonaro são duas figuras nefastas, a diferença é que Bolsonaro ataca coletivamente, ataca no atacado, enquanto Brenan vai no varejo. Agora, especificamente na questão da devolução, né? Vamos até lembrar, né, o caso, né? O TCU ele proíbe, né, que alguém fique com presentes dessa monta, né? Foram dois presentes, um conjunto de joias de 16 milhões e meio de reais que ficou na alfândega graças à honestidade dos auditores da Receita, né, lá em Guarulhos, e um custojo com joias de 400 mil reais, joias masculinas, que passou, ninguém sabe como passou, mas passou, né? E acabou indo para o bolso de Bolsonaro, né? O Bolsonaro botou no bolso esses relógios, esse material de 400 mil reais, que não deveria pertencer a ele, mas deveria ficar com a presidência da República. O TCU, Augusto Nardes, que é ministro do TCU, né, e é bolsonarista, né, deu uma decisão dizendo: não, não, o Bolsonaro pode ficar com as joias aí, fica com as joias guardadas, fiel depositário, não usem e não vende, mas pode ficar com você enquanto todo esse processo está rolando. Isso pegou mal, os ministros do TCU pegaram mal, e iam derrubar a decisão do Nardes, ia ficar ruim para todo mundo. Aí a defesa chega e faz o quê? Olha, tô devolvendo as joias, vamos devolver as joias, né? A joia está aqui, vai ficar aí até o final do processo. Só um ponto interessante nessa questão das joias dos 400 mil. Hoje e ontem, estavam circulando pelas redes sociais vários textos, né, pelas redes, aplicativos de mensagem, de bolsonaristas defendendo Bolsonaro com um argumento muito bizarro, falando o seguinte, falando: olha, essas joias, ninguém se importa com isso aí, pouco importa, esses foram presentes para ele, né? O que importa de verdade é que a gasolina subiu, o povão tá bravo com a gasolina e não com as joias, né? Ou seja, isso é muito interessante. Eles estão querendo dizer que, olha, subiu as joias por conta da gasolina, por conta do governo Lula. Lembrando que era o governo Bolsonaro que tinha baixado a gasolina de uma forma irreal só para eleição, né? Depois a gasolina teve que subir. Enfim, que eles estão fazendo com isso? Quem é um pouco mais velho, vai se lembrar do Ademar de Barros, né, o antigo governador de São Paulo, populista, né? Para quem foi cunhada a expressão rouba mais faz. Né, que eram os cabos eleitorais dele devolviam as acusações de corrupção, dizendo: olha, mas ele fez tal coisa, tal coisa e tal coisa. Depois Paulo Maluf assumiu esse bordão do rouba mais faz. É interessante que com essa justificativa, olha, não importa que o Bolsonaro ficou com as joias, o que importa é que a gasolina era mais barata, o bolsonarismo está assumindo para si o rouba mais faz de Paulo Maluf, né? Eu imaginava que isso um dia, mais cedo ou mais tarde, eles iam fazer isso, eles iam cair nesse sincericídio, e é o que acabou acontecendo, né? Dessa forma, consciente ou inconscientemente, eles afirmam que não importa que Jair tentou ficar com uma coisa que não lhe pertencia, o que importa é que a gasolina era barata na época dele, e nem era barata, era artificialmente reduzida.